Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a Premier League, né? Eu devia ter feito o resumo da rodada ontem, só que eu tava cansado, né? Eu tava com bastante sono já na noite, né? Mas temos que lembrar que eu tenho que acompanhar mais esportes, às vezes tô acordando muito cedo, e aí eu tive aquele negócio, ficar de 6 da manhã até meia-noite acordado é bem complicado, ainda mais me frustrando com o Atlanta Falcons. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, e também a arbitragem, assim, eu tô um pouco com raiva da arbitragem da NFL para falar sobre futebol americano agora. Mas falando sobre a Premier League, né, a gente teve os jogos da quinta rodada concluídos ontem, né? É tão bom quando a Premier League encerra a sua rodada no domingo, porque aí fica fácil de lembrar fazer o resumo da rodada. Do cabeça que não fazendo do Campeonato Italiano e da Bundesliga semana passada, eu peço desculpas por isso, né? Mas começando, a gente teve, olha só, o Chelsea ganhando de 3-0 do West Ham. Eu realmente não imaginava uma partida que o Chelsea iria dominar desse jeito, né? Óbvio que teve alguns momentos em que o West Ham chegou, foram 15 finalizações, exigindo 7 defesas do Robert Sanchez, que mais uma vez fez uma grande atuação. Duas atuações fantásticas por Robert Sanchez em sequência. É aquele negócio, né? Eu critico o cara, mas ele aparece aí com defesas muito importantes. Defendeu pênalti na última rodada contra o Bournemouth e agora conseguindo boas defesas contra essa equipe do West Ham, que tem ótimos jogadores ofensivos, né? Eu acho que Kudus, Bowen, tem também jogadores como Michael Antônio, mas o nosso amigo Julian Lopetegui que está inventando coisas, né? Ele colocou um 3-4-3, colocando uma Bissaka e Emerson Palmieri de alas, né? Eu acho que são caras com perfil muito mais defensivo do que ofensivo, né? O Palmieri é até melhor no ataque, mas eu acho que não funciona tão bem. E de novo, né? Tá pagando preço também por ter se livrado do James Ward-Prowse, perde uma criatividade enorme no meio-campo. E aí, assim, o Souček, bom jogador, mas não é o Ward-Prowse, né? E a maneira que ele vem escalando o time, não entendo porque o Jean-Claire Todibo é banco. Para mim, como zagueiro, ele é melhor do que o Mavropanos e o Kilman, né? E colocar o Edson Alvarez de zagueiro, né? É uma coisa que a Gabriel Milito assinaria, né? Vou colocar um volante de zagueiro, né? Tem dado super certo no Atlético. Então, bela vitória do Chelsea. Atuações de destaque, Moisés Caicedo, brilhante, 8 desarmes, ganhando 10 de 12 duelos pelo chão, deu assistência para o Nicolas Jackson marcar o segundo gol, fantástica a atuação dele. Sancho com mais uma assistência, vem jogando muito bem pelo Chelsea até agora. Nicolas Jackson, 2 gols marcados e uma assistência. Cole Palmer marcou também um gol. Vindo do banco, o Chelsea teve boas atuações do João Félix, né? Acho que o João Félix jogou bem. Um Nkunku acabou perdendo um gol ali, que eu queria muito que ele tivesse feito, mas acabou ali que ele não conseguiu marcar, mas entrou bem. Ele traz coisas bem interessantes para campo, então vamos ver, o Chelsea 3-0 no West Ham, boa atuação e é um time na quinta posição no campeonato, pela primeira vez encerrando uma rodada no top 5 desde 2022, quando ainda era comandado por Graham Potter. A gente também teve Ipswich Town e Southampton, uma vitória que o Southampton perdeu, né, nos minutos finais, né? Tava 1-0, o time conseguindo sustentar, mas o Morsi conseguiu marcar o gol de empate do Ipswich aos 50 do segundo tempo, né? Eu acho que assim, eu entendo que o Russell Martin ainda está fazendo alguns ajustes, está querendo mudar um pouco a dinâmica ali do Southampton do que foi nas primeiras rodadas, mas ainda acho que ele poderia, por exemplo, já dar mais chances para o Leslie Ugochukwu. Eu não vejo ele atrás do Lallana e do Flynn Downes, né? Embora o Downes seja o capitão, né? Mas assim, eu acho que ele merecia mais um espaço nesse time, acho que ele tem talento para dar uma dinâmica melhor esse meio campo, e o Cameron Archer acabou perdendo muitos gols no jogo de ontem, né? De antes de ontem, na verdade, né? 3 grandes chances perdidas, acabou custando o resultado, né? Do outro lado também do Ipswich Town, né? O Kieran McKenna tá fazendo o trabalho que dá com as peças que tem, e assim, o volante, o Sam Morrissey, foi lá e conseguiu o gol de empate, né? Tipo, o Sami Smodics acabou jogando muito mal nessa partida, então uma atuação que acaba ali 1-1, fica de bom tamanho pro Ipswich Town, porque a Southampton, ao meu ver, criou para vencer, mas não conseguiu. O Leicester e Everton empataram em 1-1, né? Tipo, batalha Scott, não, tipo assim, Steve Cooper e Sandyche, taticamente falando. E assim, eu não sei se dá para falar que é de tão ruim que ficou bom, né? Porque o Sandyche não é que ele é ruim, mas não é com um estilo de futebol agradável de se ver. Ninguém para o dia para falar, nossa, hoje eu vou ver o time do Sandyche jogando. Não é assim, né? Muito menos do Steve Cooper, né? Porque o Sandyche tem a ideia dele, né? O Steve Cooper é menos ainda, né? Eu não sei qual é a ideia de jogo que ele tem, pelo menos pelo que eu vejo da Premier League. Talvez lá na Championship ele fazia futebol arte, eu não tenho muita referência disso, né? Mas
A questão é que o Leicester abriu, o Everton, na verdade, né, o Idaia abriu o placar, mas de novo não sustenta a vantagem, né? O time do Sunderland não consegue sustentar vantagens. Isso tá, para mim, assim, é desesperador. Mas somou seu primeiro ponto na Premier League, pelo menos isso, né? Mas fica com gosto amargo, né? Podia ter ganhado, né? Fez uma partida, a meu ver, até ok, mas de novo a defesa não traz segurança, mas também não é para menos, né? Agora ele até fez uma mudança, colocando o Diogo mais para trás, o Dwight McNeil vira o 10. Tá tentando fazer os ajustes ali, o Sandage, mas ainda tem muita coisa para resolver, né? O Diogo e o Mangala são os volantes. Ashley Young, que já não é tão Young agora, né? É o lateral esquerdo. O James Garner é o lateral direito. Michael Keane e James Tarkowski como dupla de zaga, né? Tipo, eu gosto do Tarkowski, mas o Michael Keane já deu, né? Mas de alguma maneira o Sandai chama muito ele, então acabou nesse 1-1 aí. O Leicester, a meu ver, tem até alguns nomes interessantes, mas é aquele time, né? Tipo, o Mavidi acabou sendo o destaque do jogo, né? Ele marcou o gol, fez uma boa atuação, mas o resto do ataque até agora não apareceu tão bem, né? Jordan Ayew já teve momentos melhores, o jogador ganês está longe do auge, né? O Bilal Ekanus, né, acabou tendo uma atuação bem discreta e o Jamie Vardy acabou não balançando as redes, né? Também já está perto dos 40, né, o Jamie Vardy, eu imagino. Então, 1-1. A gente teve Wolverhampton e Aston Villa, e o Aston Villa mais uma vitória de virada, né? Não tá brilhando até agora o time do Unai Emery, primeiro tempo muito ruim do Aston Villa, 10-2 de finalizações pro Wolverhampton, Matheus Cunha acabou marcando o gol, mas no segundo tempo veio a virada, né? Tipo, o Ollie Watkins acabou empatando, aos 43 do segundo tempo o Konsa acabou virando, e depois o John Duran marcaria o gol que selaria a vitória por 3-1. Até agora, início de temporada do John Duran maravilhoso, né? Eu fiz minhas críticas ao Chelsea lá porque o John Duran era uma das prioridades para a posição de centroavante, mas olha, o cara tá marcando um gol a cada 33 minutos até agora nessa Premier League. Eu não duvido que vão voltar atrás dele, né? Eu não sei. Isso aí vai depender, obviamente, do Chelsea fazer uma oferta, mas acho que o valor dele cresce com esse histórico de gols. Eu não sei se o Aston Villa vai querer vender, até porque se tem alguém que sabe fazer um 4-4-2, esse cara é o Unai Emery. Eu não acho que ele ficaria receoso em abrir mão do 2-3-1 que ele fez agora. Mas destaque para o Tielemans, está jogando muito futebol, finalmente ganhando mais espaço após a saída do Douglas Luiz. E é claro ali, o Morgan Rogers jogando bem como 10, o Ollie Watkins mais uma vez aparecendo com um gol importante. Então, 3-1 para o Aston Villa e um Wolverhampton que ainda sofre bastante nesse campeonato, né? A defesa não está nada legal, tomou 6 gols do Chelsea, 3 agora do Aston Villa. Outro jogo que me impressionou, Fulham 3, Newcastle 1, o time do Marco Silva passando por cima da equipe do Eddie Howe, uma baita atuação do Fulham, criou muitas chances, a defesa do Newcastle não é mais a mesma, né? Por isso que eles queriam o Mark Guehi, mas ele não veio, né? Uma atuação muito ruim do Bruno Guimarães, o meio campo como um todo, Joelinton, Willock e Bruno Guimarães acabaram sendo engolidos pelo meio campo do Fulham, mesmo sem a presença hoje do João Palhinha, que acabou indo para o Bayern de Munique, mas assim, baita atuação da equipe do Fulham, há de se ressaltar também o bom jogo do Ayoub dando assistência, o Rodrigo Muniz deu assistência para o Rice Nelson também, né? O Smith Rowe e o Raul Jimenez marcando os gols, foi uma atuação muito boa por parte do Fulham, criou 5 grandes chances na partida, eles conseguiram 22 finalizações, e essas 5 grandes chances, né, marcaram 3 gols, e 8 finalizações foram defendidas pelo goleiro do Newcastle, Nick Pope, ou seja, é um número bem impressionante, né? Quer dizer que foram 11 finalizações na direção do gol de 22, baita precisão e criação por parte do Fulham nessa partida. A gente teve também Tottenham e Brentford, vitória de 3-1 do Tottenham. O time do Ange, obviamente, continua sofrendo muitos gols em decorrência da linha excessivamente alta, mas cria muitas chances, foram 7 grandes chances criadas, e o time conseguiu essa vitória aí por 3-1, né? O Solanke marcando o primeiro gol, depois o Brennan Johnson, e é claro, o James Maddison fechou a conta, né? O Heung-min merece destaque, ótima atuação com 2 assistências, o James Maddison marcou um gol, teve muitas chances criadas que o Dominic Solanke acabou desperdiçando a maioria. Marcou um gol, mas perdeu 3, então assim, é bom jogador, eu acredito até que ele vai ser o centroavante titular, acho que ele é mais goleador do que o Richarlison, mas não pode ficar com uma conta dessas, né? Tipo, você cria 7 grandes chances e só marca 3 gols, esse é o tipo de coisa, se esse padrão continua, em outras partidas vai ser a diferença entre vitórias e derrotas. No caso, contra o Brentford, acabou não sendo. A gente teve também Liverpool e Bournemouth, vitória boa da equipe do Arne Slot, 3-0. Defensivamente ainda tem suas falhas, mas vem conseguindo aí boas atuações. Eu acho que o trio de meio campo vem funcionando cada vez melhor.
Beck McAllister muito bem na partida, estão formando uma dupla de volantes muito sólida. A gente, obviamente, volante, meia central, mas a ideia do 4-2-3-1 é que eles sempre dão apoio defensivo com dois meio-campistas. Salah e Luiz Dias jogando muito bem. Szoboszlai, que foi talvez o ponto mais apagado desse time entre os titulares. Darwin Núñez marcando gol. E o trio de defesa, né? Há de se elogiar, né? O Arnold e o Robertson jogando bem defensivamente. Konaté e Van Dijk, uma atuação muito boa da dupla. E o Kelleher marcou muito bem, né? Muitas dúvidas sobre a situação física ali do Alisson, né? Já estava sendo bem criticado, mas ele catou muito bem. E destaque também para o time do Bournemouth, né? Porque foram muitas defesas do Kepa. O Kepa Arrizabalaga, 9 defesas. Ele acabou ajudando bastante a equipe aí a conseguir não sair levando uma goleada enorme. Então, eu acredito assim que 3-0 foi até no lucro pelo quanto que o Liverpool criou. 9 defesas para o goleiro é um número bem positivo, né? A gente também teve aquele jogo 0-0 que não era para ser 0-0 entre Crystal Palace e Manchester United. 5 grandes chances para o United, 3 para o Crystal Palace, mas muitas chances perdidas, né? O Alejandro Garnacho perdeu 2 grandes chances nesse jogo. A gente também teve ali, assim, a gente fala, né? O trio, o ataque do United não é confiável. Tem nomes maravilhosos como Bruno Fernandes, né? É um jogador fantástico, mas você não coloca sua mão no fogo por Garnacho, Diallo e Zirkzee no momento atual. O Zirkzee, muito bom jogador, jogou bem, mas assim, depois que ele saiu até piorou bastante a questão do ataque, né? E assim, o Højlund entrou, não jogou bem. O Marcus Rashford também esperava mais dele, não conseguiu jogar bem. E assim, entrou a princípio como centroavante, depois o Erik ten Hag tentou consertar, colocando ele de novo na ponta, aí colocava o Højlund de centroavante, né? Mas não funcionou tão bem quanto ele gostaria, né? E assim, o time no meio campo, né? Colocou o Christian Eriksen e o Mainoo para funcionar ali como volantes. São ideias que ele vem colocando. Acho que a zaga tem conseguido algum destaque positivo, né? Pelo menos Matías de Ligt e Martinez parece uma dupla de zaga mais sólida do que antes, mas é um 0-0 com gosto amargo, né? E assim, o Eze perdeu boas chances também, né? O Crystal Palace até agora não jogando bem nesse início de Premier League, né? Tipo, o trabalho do Oliver Glasner foi muito bom na temporada passada, surpreendente, mas até agora 3 empates e 2 derrotas em 5 jogos. Vamos ver se ele consegue uma reviravolta para a temporada da equipe londrina, mas 0-0 contra o United. A gente também teve Brighton e Nottingham Forest. Chris Wood abriu o placar para o Nottingham Forest de pênalti. Depois o Hazenwood acabou, o Hinks Sherwood, né? Acabou marcando o gol de empate. O Welbeck marcou o gol da virada. Só que o Sousa conseguiu o gol que empatou para o Forest depois, 2-2, né? É um jogo em que assim o Forest, mesmo jogando mais defensivo e transição, levou mais perigo. E o Brighton, obviamente, assim, 4 finalizações do Nottingham Forest, 2 gols deles, não é legal, né? Tipo, você não pode sofrer essa quantidade de gols e uma quantidade tão baixa de finalizações. Esse é o tipo de coisa que ainda apela para um Brighton que defensivamente tem problemas a serem resolvidos. E assim, investiu muito, né? Fez uma janela que gastou mais em termos de balanço, chegadas e saídas. O balanço do Brighton foi o pior de todas as equipes da Inglaterra, então obviamente, você tem essa expectativa de ver como que eles vão consertar tais tipos de problemas do elenco, né? Mas, de qualquer maneira, 2-2, né? A gente também teve, para encerrar a rodada, Manchester City e Arsenal, e resultado 2-2, né? Tipo, o Arsenal começou perdendo o jogo, né? O gol do Erling Haaland, da bela assistência do Savinho. Aí o Rodri machucou com 21 minutos e assim, o Rodri machucando foi fundamental para a partida ter uma grande mudança, né? A saída do Rodri, né? Ela acaba mudando bastante a questão do meio-campo. Se perder ele por muito tempo na temporada, pode prejudicar o City. É aquele negócio, temporada é isso, né? Parecia que o City ia disparar no campeonato e agora perde seu principal meio-campista. Não sabemos por quanto tempo, né? Carafioli acabou empatando a partida com um golaço. Um zagueiro que chuta desse jeito é um paraíso, né? Tipo, se o cara é bom na defesa, ainda marca esse tipo de gol, poxa, fantástico, né? Gabriel Magalhães, né? Acabou marcando o gol da virada, né? Tipo, é impressionante, né? Quem que tá puxando a responsabilidade para marcar gols no Arsenal? É os zagueiros, né? O Saka deu assistência, né? Aí o Trossard acabou expulso por desperdício de tempo, né? Por jogar uma bola para fora. Misericórdia também a Premier League, né? Assim, jogar uma bola para fora no primeiro tempo, você dar um amarelo com essa rigidez é exagerado, né? E assim, depois teve o jogo continuando. Aí, no finalzinho, no apagar das luzes, o gol do Stones para empatar a partida e evitar a derrota do Manchester City para o Arsenal. Então, assim, foram 33 finalizações por parte do City, 9 defesas do Raya. Nem todas as chances foram boas, né, no segundo tempo, né? Mas, de qualquer maneira, foi o City que tentou sufocar, mas o Arsenal conseguiu várias vezes ali aguentar.
mas no final acabou tendo essa situação em que o City conseguiu buscar esse empate. Então 2-2 fica com um gosto amargo essa perda de 2 pontos para o Arsenal, para o City, dentro do que aconteceu. Acaba até, pela dificuldade que eles tiveram para empatar, sendo um pouco aliviou bastante, né? E assim, para falar um pouco sobre a classificação, né? Só colocar aqui Premier League, classificação. O City é o primeiro com 13 pontos, Liverpool e Aston Villa, né? Segundo e terceiro com 12 pontos, Arsenal quarto com 11, em quinto tem o Chelsea com 10, Newcastle é o sexto com 10, Brighton é o sétimo com 9, Nottingham Forest é o oitavo com 9, Fulham é o nono com 8, o Tottenham é o décimo com 7, Manchester United é o décimo primeiro com 7, Brentford é o décimo segundo com 6, né? O Bournemouth é o 13º com 5, West Ham o 14º com 4, Leicester o 15º com 3, Crystal Palace o 16º com 3, Ipswich Town em 17º com 3, Southampton em 18º com 1, o Everton em 19º com 1 e o Wolverhampton na última posição com 1 ponto apenas, né? Partidas da próxima rodada: Manchester City e Newcastle abrindo a rodada, Arsenal e Leicester, Chelsea e Brighton, Brentford e West Ham, Everton e Crystal Palace, Forest e Fulham, o Wolverhampton contra o Liverpool, Ipswich Town e Aston Villa, Manchester United e Tottenham, Bournemouth e Southampton. Assim, artilharia do campeonato tem Erling Haaland com 10 gols, Luiz Dias tem 5, o Embolo tem 4 assistências, Mohamed Salah tem 5, o Bukayo Saka tem 5, Salah tem 4 e o Cole Palmer tem 4. Gols mais assistências, 10 para Erling Haaland, 7 para Mohamed Salah, 6 para Luiz Dias, né? E se a gente pega aqui, melhor ataque do campeonato, Manchester City tem 13, Chelsea tem 11, Liverpool tem 10. Melhores defesas, o Liverpool sofreu apenas 1 gol, o Arsenal sofreu 3 e o Brighton sofreu 4, né? Embora 2 gols nessa última partida, de novo repetindo, o time acabou ali sofrendo isso de 4 finalizações, mas no contexto geral a defesa ainda está sendo um ponto positivo. Grandes chances no campeonato criadas: 21 para o Liverpool, 21 para o Aston Villa e, olha, detalhe para isso aqui, 19 para o Manchester United, o terceiro em maior criação de chances. Quem é o líder em chances desperdiçadas? Manchester United, 17. Liverpool tem 12, Tottenham 12, né? Tipo, o Liverpool, por exemplo, aproveitou 9, né, de 21 grandes chances e o United aproveitou 2 de 19, né? Que desastre. Então, isso diz muito sobre os jogadores de ataque. Então, gente, vídeo longo, mas por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.